Eu cheguei a tomar 1 litro de vodka por dia. Eu abria a garrafa de vodka enquanto que não acabava. Eu não dormia. Eu tinha vezes de me relacionar com pessoas que no dia seguinte eu nem lembrava quem era. Perdi totalmente o amor próprio. Meu nome é Sandra Guiné, eu tenho 58 anos e trabalho com atendimento ao cliente. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, porque eu tinha problemas muito sérios no meu casamento. Meu ex-marido, ele bebia muito e eu era uma pessoa muito sozinha, na verdade, né? Eu criava os meus filhos sozinha. E então minha mãe já frequentava a Igreja Universal, então ela me chamou e eu comecei a vir com ela, fazer a corrente da família. E vindo para a igreja, eu comecei a me envolver com o trabalho da Igreja Universal, né? E fui trabalhar como evangelista e fui levantada obreira. O que acontecia naquela época é que eu não tinha certeza que eu tinha o Espírito Santo. E por causa dessa falta de confiança, que é óbvio que eu não era selada no Espírito Santo, eu não consegui suportar as dificuldades. E principalmente porque o objetivo que tinha me levado para a Igreja Universal, que era salvar o meu casamento, eu não tinha atingido esse objetivo. Então isso me deixou muito magoada com Deus, na verdade, né? Que foi isso que aconteceu. E eu abandonei Jesus da minha vida. Eu tirei ele da minha vida. No começo não, né? No começo fui ainda achando que eu podia buscar em casa, que eu tinha saído da igreja, mas não tinha abandonado Jesus. Até que a gente se afasta totalmente. Então depois que eu me separei, que acabou, óbvio, acontecendo o divórcio, né? E então, a partir daí, que eu comecei a me sentir livre, aí eu fui fazer o que eu não tinha feito quando eu tinha 20 anos, eu resolvi fazer depois que eu me separei. Então eu comecei a sair muito, né? Eu comecei a me envolver com homens, muitos. E eu perdi totalmente o amor próprio, o respeito próprio. E eu tinha vezes de me relacionar com pessoas que no dia seguinte eu nem lembrava quem era. E depois disso, eu comecei a beber. Só que eu não tinha controle. Por quê? Porque eu sentia um vazio muito grande. Eu era uma pessoa assim que as pessoas gostavam sempre que eu estava junto. E sempre todo mundo que eu era muito legal, muito bacana, sempre muito sorridente, muito agradável. E por dentro eu era uma pessoa totalmente destruída. Eu cheguei a tomar 1 litro de vodka por dia. Eu estava tomando já todos os dias. Eu chegava do trabalho 5 horas, 5h30, eu abria a garrafa de vodka, enquanto que não acabava. Eu não dormia. Quando os meus filhos casaram, eu fui morar em Santa Catarina. E aí foi onde eu me afundei mais no vício do álcool, porque a solidão, né? Eu não tinha com quem conversar. Os meus dias eram dias sem sentido, eram dias vazios. Eu perdi o controle das minhas atitudes, eu perdi o controle de conversar com os meus filhos. E quando eu vi que nesse momento eu falava e eu tinha o desprezo deles, que eu resolvi procurar ajuda. Então eu fui procurar um psiquiatra. Então ele me prescreveu antidepressivo, calmante, que eu tomei diazepam, me receitou um remédio para tirar a vontade do álcool. E ele era um remédio que a gente não podia beber, porque se a gente bebesse, dava uma taquicardia e uma aceleração no coração e subia um calor, era uma coisa, parecia que a cabeça ia explodir, porque quando eu tava tomando remédio, mas mesmo assim eu ia lá na cachaça, né? Eu ia na bebida. Só que quando as reações do remédio eram muito grandes, eu tinha medo de morrer. Eu já tinha voltado para morar para São Paulo com as minhas filhas, porque elas me trouxeram de lá, porque elas já estavam preocupadas comigo, né? Eu lá sozinha, morando sozinha no sul, e muito depressiva. Com isso também acarretaram problemas financeiros, você acabei perdendo emprego, né? Por causa não por causa de eu chegar bêbada, que eu nunca fui trabalhar bêbada, mas você não rende mais. Eu comecei a ficar com muitos problemas. E foi aí que um dia, assim, eu ouvi uma canção e um hino. Eu nunca mais tinha pensado em Jesus. Eu não tinha falado de Jesus. É como se ele não existisse na minha vida. Realmente eu apaguei ele da minha vida. Só que eu achava que eu estava salva, porque eu tinha me batizado, eu acreditava em Jesus. Que eu não deixei de acreditar, eu só deixei de viver. E naquele dia, então, eu ouvi aquela canção falando de cantar com os anjos. E aí eu me reconheci que eu estava no inferno, num abismo. Eu me vi literalmente, na minha imaginação, eu me vi caindo dentro de um lago de fogo. Eu tive essa noção de estar tão perdida e tão no abismo. E eu só pedi Jesus.
foi só isso que eu fiz. Eu não sabia mais orar. Eu tinha vergonha de falar com Deus. Eu tinha muita vergonha. E aí o que eu fiz? Eu liguei pra minha irmã mora no interior, pra ela me ajudar. E a primeira palavra que nós abrimos a Bíblia pra ler e foi o Vale dos Ossos Secos. Então, naquele dia eu já tive um encontro com Jesus. Só que eu não tinha pensado em voltar para a Igreja Universal, porque eu não tinha pensado em igreja. Eu tinha só pensado que eu precisava de Jesus. Então eu fiquei uma semana mais ou menos procurando. Eu falava, meu Jesus, eu preciso de me batizar, de me lavar, porque eu me sentia muito suja de pecado. Então eu passando perto da minha casa tinha uma Igreja Universal. Eu cheguei, entrei, depois de 20 anos. Para falar que eu nunca mais tinha entrado, meu sobrinho casou e eu fui no casamento dele. Mas eu nunca mais tinha entrado. Eu nunca mais tinha entrado na casa de Deus. E quando eu cheguei, eu baixei o banco, dobrei meu joelho, que nem eu fazia quando eu era obreira. E não parecia que tinha passado 20 anos. Não parecia. Eu tinha voltado para a casa do meu pai. Foi assim que eu me senti, sabe? Eu cheguei na casa do meu pai. Então eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira. Mas a coisa que eu mais queria na minha vida, desde o primeiro dia que eu dobrei meu joelho e fiz a oração, eu falei, Jesus, salva minha alma. Salva minha alma, eu quero ser salva. Eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira e eu fui liberta dos vícios, porque eu não era só viciada em bebida. Eu fumava quase 3 maços de cigarro por dia. Foi muito rápido. Eu não tive um processo doloroso. Porque sabe o que acontece? Eu queria sair daquela sujeira. Quando foi na outra quarta-feira, o pastor estava pregando. E no meio da pregação, ele falou, você quer se batizar? Sobe aqui no altar. E eu acho que eu não pisei no chão. Porque a sensação que eu tive foi que eu fui voando para aquele altar. Tudo era comigo, tudo era para mim. Tanta sede, tanta necessidade que eu tinha da palavra, né? E eu comecei a assistir a meditação da Dona Cristiane do Coríntios. E no meio-dia passa a palavra amiga do Bispo Macedo. E eu tava subindo pro metrô. E eu fui batizada com o Espírito Santo no meio da rua. Foi uma certeza tão grande que eu tinha sido liberta e perdoada. E mais do que isso, eu tinha sido aceita. Porque o que vinha muito na minha cabeça era que... tem aquela parte que fala, né? Quem pega no arado, depois olha para trás. Então isso me trazia muita dúvida de que eu pudesse ser novamente aceita, né? E quando eu tinha essa certeza, eu tinha tanta alegria que eu tinha vontade de... As pessoas olhavam na rua pra me deixar louca, que eu tinha vontade de dançar. Eu tinha vontade de pegar as pessoas e falar, Jesus, ele me deu um cântico, eu vou cantar no céu com ele, porque o que ele me deu foi a certeza de que eu ia pro céu, que não tem coisa melhor. Eu tinha tanta vontade de buscar as pessoas que estavam na mesma situação que eu. Eu orava, eu oro ainda hoje, mas eu orava para que Jesus chamasse, porque a palavra fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu falava, Senhor, eu não conheço o nome das pessoas, mas o Senhor sabe chamar elas. Uma vontade, um desejo de que aquelas pessoas que estavam como eu, afastadas, frias, assim, desgostosas da vida, pudessem ter essa oportunidade que eu tive. Jesus, ele me escolheu, sabe? E ele não escolheu só a mim. Ele escolheu outras pessoas que um dia tiveram na presença dele que saíram. Então eu tinha um desejo. E aí eu soube do grupo do resgate, porque eu não sabia, né? Fiquei 20 anos afastada. Então eu fui trabalhar como soldado. Então agora eu sou soldado do resgate. E a gente trabalha resgatando as ovelhas perdidas, né? Voltou, sabe, a singeleza de uma criança? O temor, o respeito, tudo. O Espírito Santo me devolveu tudo. Ele devolveu o respeito dos meus filhos, sabe? Agora meus filhos falam comigo com respeito. Porque, lógico, quando eles falam comigo, eu não tô bêbada. Quando eles falam comigo, as palavras que saem da minha boca são palavras de vida. As minhas noites, eu durmo, não preciso de tomar remédio, nem de beber, nada disso. Eu durmo, acordo alegre, feliz, cheia de vida, cheia de perspectiva. Primeiro que, e depois eu tenho um privilégio. Porque tem o Salmo de Davi que ele fala, quão amáveis são os teus tabernáculos. E eu abro a janela do meu quarto e eu vejo o templo de Salomão. Então eu tenho o prazer de acordar. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo.